Bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Rapazes do Fama. Hoje começamos com uma análise ao jogo em Alvalade, um jogo que empatámos 1-1. Não, se calhar não foi isso. Parecia, mas foi com 1-0 para o Sporting. Alinhámos com Karevic na baliza, depois Gustavo Garcia, Bá Deaz e Pedro Bondo, Vandalói, Gil Dias, Pedro Santos, Sá, Sorriso e na frente Elisório. Jogaram ainda Pastor, Juju, Rudi Almeida, Marcos Penha e Benei. Henrique, o que é que te apetece dizer sobre este jogo? Muitas coisas, não é? Também tem algumas coisas para dizer. Primeiro dizer que foi um ponto positivo para o Famalicão. Um ponto positivo? Estou a brincar. Não, mas dizer que aqui o jogo de hoje fica principalmente marcado aqui por duas situações na primeira parte. O meu golo anulado ao Famalicão, não é? Um golo anulado que, como o Gustavo Sá disse, é o que é. Sim, porque... e o nosso mister disse que talvez na situação... Se fosse ao contrário, tenho a certeza absoluta que era golo, mas pronto. É o que é. Já começa a ser hábito e temos que lidar com isso. E o outro é... temos a melhor oportunidade do jogo a não ser o golo do Sporting e não fazemos golos. E quando não fazes contra estas equipas, corres o risco de não pontuar. E foi o que aconteceu. Portanto, é importante dizer, o nosso ponta de lança, isolado, enfrenta o guarda-redes e atira para fora. Eu arrisco-me a dizer, e sem medo nenhum, que eu acho que nós temos o pior ponta de lança da Liga. É. Porque não é uma, nem duas, nem três. São para aí 15. E tem tido constantemente oportunidades e acho que não... Sim, e na verdade tem um golo. E tem um golo, exatamente. Tem um golo. E para além de ter um golo, ou seja, se ele tivesse um golo e se rendesse a nível de jogo... Assistências. Exatamente. Ou mesmo, criasse oportunidades. O problema é que não. É que nem golos, nem oportunidades, nem nada, nem... aí ela desiste dos lances... Não dá... Às vezes é preciso dar umas cacetadas no central e ele não dá. Torna-se difícil. É ineficaz. É o chamado jogador inócuo. É isso. E pronto, e realmente o jogo fica marcado por essas duas situações em que o Famalicão, assim numa análise geral, fez uma boa primeira parte, em que foi superior em largos períodos de tempo, a ter bola, a criar oportunidades, principalmente o golo, lá está, e esse falhanço do Elisor. Permitimos pouco ao Sporting. O Sporting ali uma ou duas oportunidades também, mas penso que o Famalicão também conseguiu impor o seu jogo, a jogar no meio campo ofensivo. E ao intervalo, o resultado mais justo era nós estarmos a ganhar. Na segunda parte, o jogo foi diferente. O Famalicão baixou um bocadinho mais as linhas, fruto também do Sporting querer ir para cima e arriscar mais. E quase não existimos ofensivamente, mas muito por mérito também do Sporting. E por esse facto, depois estando mais longe da baliza e o Sporting mais perto da nossa baliza, torna-se difícil em conseguir controlar, porque o Sporting em meia oportunidade faz um golo devido à qualidade dos executantes que tem e depois até acaba por fazer o golo numa situação de bola parada. E de um jogador um pouco improvável. Exato, de cabeça. improvável, exatamente. Se calhar o jogador mais baixo que estava lá, do Sporting. Sim. E é um grande gol, diga-se de passagem. Para o jogador que não é forte no jogo, mas um grande gol. É improvável, não é? Mas pronto, é um jogo... Não há vitórias morais, não é? É um bom jogo, mas são 0 pontos. São 0 pontos, exatamente. E portanto é levantar a cabeça, seguir para o próximo, mas fica essa sensação agridoce de que podíamos ter levado mais coisas Podíamos ter levado pelo menos um ponto de Alvalade e não era de todo descabido, mas pronto, é uma derrota. Sim. Rui, o que é que te apraz dizer? Cá está. Eu do que vi do jogo, porque tive que trabalhar. Alguém tem que trabalhar ao domingo. E ao fim de semana e todos os dias, mas ao caso é que seja domingo hoje. E não, o que me apraz dizer é que fazer minhas das palavras do Henrique, até porque o jogo é o mesmo. Mas acho que eu não vou estar a bater a mesma tecla que o Famalicão devia ter comprado um ponta-lança. Até porque já se percebe porque é que o Famalicão não comprou um ponta-lança. Era para apostar no Rudi. E bem, se vou ser cobarde, entre aspas, ao ponto de dizer que devia ter jogado o Rudi de início, vou. Se era para jogar o Elisor. Se me disseres, mas o Rudi não fazia golo. Pois. É igual.
E estamos a valorizar alguém para o futuro. Porque eu quero acreditar com todas as minhas forças que o Elisor não vai fazer parte do plantel para o ano. E só não vai embora agora porque o mercado está fechado. Ninguém o quis, Ninguém o pagou. Pois. Agora, o que eu acho é que, do que ouvi da primeira parte, que foi manifestamente pouco, mas acreditando no vosso relato e do que já vi a posteriori, o Famalicão não teve medo de ser Famalicão, não teve medo de ter personalidade. É o Famalicão à imagem do Hugo. O Famalicão que a imagem do que tem sido e conseguiu limpar a imagem da primeira parte sombria contra o Aves, não é? Agora, como também disse o Gustavo, acho que nos descaracterizámos na segunda parte. Tentámos jogar mais direto e ter menos paciência para ter jogo. Acho que, não desculpando, como é que eu vou dizer isto? A infantilidade do Matias em Barcelos, mas o Matias hoje na segunda parte fez muita falta. Para dar critério. Não que o Pedro Santos fez um grande jogo, atenção. Sim. Mas acho que não é pelo Pedro Santos, acho que pelo Gustavo ter jogado mais baixo, acho que o Gustavo ter dificuldade em lidar com a rotação do meio campo do Sporting. Porque é diferente jogar contra o jogador do meio campo do Aves e jogar contra o Yulman e contra o Morita. Embora este Morita não seja o Morita no Aves, mas é o Morita. Sim. E depois mais o Pote a jogar entre linhas e a vir baixo e a fazer triângulos com os dois, e é muito difícil. O Trincão a vir dentro, é muito difícil. Pá, se não tivemos, podíamos ter sido felizes, podíamos. Pá, houve duas pessoas que não quiseram, uma o Elisor e a outra o senhor do bar. E não consigo perceber como é que uma pessoa sentada numa sala climatizada na cidade do futebol, se calhar de pantufas sossegado, com o robozinho por cima, não consegue ver. Não consegue ver que não é falta. Não consegue ver que não é falta. Consegue ver que... Opa, E depois... E tendo todo o tempo do mundo, não é? É isso. E depois este tipo de pessoas são as pessoas que dizem... É isto que me constrange, que me deixa cego. São as pessoas que dizem... o nosso futebol é muito fraquinho, da Premier League é que é bom. Mas esta falta da Premier League não existe. Claro. Aliás, esta falta não existe em lado nenhum. E depois o Famalicão faz 1-0. Já nem estou a contar com o Elisol, porque... Enfim. Se o Famalicão faz 1-0 e o jogo muda. Claro. O jogo muda completamente. E agora... Quer dizer, isto amanhã... Sabe o que é que sai nos jornais? Que é uma vitória do Sporting. Claro. Uma vitória que vai pressionar o Porto. Uma vitória que deixa o Mourinho à beira de um ataque de nervos. Uma vitória que é da ambição. E falaste da realidade dos factos. Não se vai falar. Falaste do Famalicão. Falaste que o Famalicão teve uma primeira parte incrível. Que o Pedro Santos faz um grande jogo. Que o Bá provavelmente é o melhor atrás da Liga com 20 anos. Da Liga, do 10º para cima. Atenção. E aliás, há centrais nos grandes. Ou o ano passado. Havia centrais nos grandes o ano passado. Que o Bá era melhor que eles. Estou a falar ao Porto, provavelmente. Sim. Não se vai falar nada disto. Não, claro. Vai-se falar de tudo não é? Da vitória. O futebol português é um arco-íris amputado, só tem 3 cores. Por acaso estava a ver agora as declarações desculpa interromper, do Hugo. Ele estava a dizer que o futebol português estava a sofrer um bocadinho da era do quinto árbitro. Que era no sentido em que depois o VAR cria frames. Porque o futebol não é de frames, o futebol é de lance corrido. E há um frame que, obviamente, se calhar o Pedro Santos vai estar a tocar no maxi, mas isso não significa que o lance seja falta. E acho que estamos a entrar um bocadinho nesta era dos frames, mais frame, menos frame, para aqui, tira ali. E depois, claro que depois gera dúvida. Então quer dizer, o jogador escorrega. E o árbitro vai ver ao VAR e olha, está aqui. E ele mostra o frame e ele realmente está a tocar. O jogador escorrega durante o jogo, normal, não tem os pitões certos, o campo está úmido. Bate-lhe outro jogador. O gajo mostra o frame dele a bater no outro jogador vermelho. Estou a exagerar, mas é isto. Depois não é só isso, é que parece-me a mim que o espírito do VAR era corrigir erros gravíssimos, que o árbitro não viu dentro do campo. E agora quem comete os erros é o VAR. Exatamente. E isto, a mim, podia haver dúvidas, sim, mas não foi um erro tão claro porque o árbitro não assinalou nada. Sim, sim. E se o árbitro no lance corrido não viu, siga. Aliás, nem quarto árbitro, nem assistente que estava lá à beira. Portanto, e é nisso que a Premier League, possivelmente, que é a melhor liga do mundo, privilegia o jogo e o golo. Não a analisar tudo frame a frame. Sim. Claro, pronto, vamos... Lá está, porque... E eu também acho que os árbitros são capazes de estar-se a acomodar demasiado
há a situação de que eu posso não beber, mas o VAR chama-me se for alguma coisa. Sim. Pá, isso também inverte um bocado o ónus da coisa, não é? E a pressão fica todo lado do VAR, não é? Do VAR, quer dizer, o VAR depois começa a ficar na impressão que comanda o jogo e que vai decidir aquelas coisas. Agora, pá, o espírito inicial que eu me lembro era corrigir erros graves. Um fora do jogo, que não é visto, ok, uma bola que entra ou não entra, os penaltis mais confusos, pá, aí estou com... Chamado penalti de VAR. Tá, o resto, se o árbitro não assinalou, siga. Agora, eu acho é que pá, isto depois uma pessoa pode falar, imagina. O Miguel Ribeiro veio à conferência de imprensa na Luz, daquele desmaio do Otamendi contra o braço do Aço. O homem que desmaiou, coitado, às vezes acontece. Felizmente acordou a seguir, mas... Foi um desmaio Acordou súbito. instantaneamente, ainda bem, tenho a maior sorte do mundo. E que não continua a desmaiar, que é mau sinal. Mas foi falar, e bem, Sim. hoje, havia de falar também. O que eu acho é, mas vais falar para amanhã à Liga, olha para aquilo, não é? Os senhores da Liga olham para aquilo, em vez de interiorizar a crítica e de perceber que tem que corrigir, chegou lá, multa, e andamos nisto. O futebol português não evolui, não é? Tu deixas de falar porque se falares és castigado, e andamos nisto. E depois dizem, há volta de competitividade do futebol português porque as equipas pequenas não ganham aos grandes. Pô, não. Pequenas, entre aspas. Sim. O resto é pequeno a nível de estádio, o resto está tudo. E como o Miguel Ribeiro disse numa entrevista recente, apitar jogos com os grandes está a ficar cada vez mais difícil, porque ao mínimo erro o árbitro é condenado, o árbitro é... e torna-se... Os árbitros têm medo de apitar esses jogos. Claro. Possivelmente. Têm medo, tenho a certeza absoluta, porque torna-se realmente difícil e estão nas páginas dos jornais, estão nas capas, estão nas televisões, estão em tudo. Porque imaginem que o golo do Famalicão... Imaginem que é a validade validade. e o Sporting acabar por perder. Amanhã crucificava. É isso que eu te estou a dizer. Mas era uma decisão correta. Pois era, tudo bem, exatamente. E o problema das redes sociais, e eu contra mim falo, e contra nós todos falarmos, nós somos useiros e buzeiros das redes sociais. E aliás, este podcast passa muito por redes sociais. Sigam. Não, mas a cena é, nas redes sociais, depois há uma distopia que é o lance é bem validado, não é? Estás a fazer uma ação correta no jogo, o Famalicão está a ganhar, e o árbitro, numa realidade paralela do Twitter, é o maior assassino, entre aspas, do futebol português. Foi pago pelos rivais. E o gajo do VAR tem 3 apartamentos pagos por Miguel Ribeiro no Las Vegas, é isto, inventa-se tudo. Estás a perceber? E depois o Famalicão ganha ao Sporting, e depois essa é outra. Que é, hoje não aconteceu, mas o Famalicão tira pontos ao Sporting e já está ligado ao Porto e ao Benfica. Sim. O Famalicão ganha ao Porto e ao Benfica, está ligado ao Sporting. Amanhã vão dizer... já vi aqui comentários, o Famalicão estava... Contra o Porto não jogam assim. Estava em direto na conferência de imprensa do Hugo, já estavam a dizer contra o Benfica não jogam assim. Eu acho que esta gente... Primeiro, isso é gente que... nós... Eu e o Henrique mais, mas tu andaste lá como árbitro, mas eu e o Henrique andámos mesmo no relevado. Em jogos. Sim, eu também. E ele mais o relevado que eu, e se calhar ainda bem. Mas só quem não tem um pingo de conhecimento que é o futebol lá dentro, não é ir ao jornal, ir ao café, ver o futebol e ver 3 Heinekens. É andar lá dentro todos os dias. É que não sabe, nenhuma equipa anda nisto para perder. Muito menos o futebol. Sim. Não é assim. Ou tudo o que envolve, seja a formação, seja o futebol profissional, seja o que for. Mas principalmente uma equipa de Massado. Profissional, sim. E o Massado como a nossa, que é super ambiciosa e com um treinador como nós temos. Mas este clima todo que nós já falámos desagoa em uma decisão destas. Claro. Mas isso é clubite que algumas pessoas sofrem, é complicado. Não, mas este peso todo em cima do árbitro, em cima do VAR, é gigantesco, é completamente assustador. Porque eu até me recordo, eu sigo e vocês seguem também a Premier League e às vezes há erros escandalosos também, sim. De arbitragem. Por querer deixar demasiado a jogar. Nós também não seguimos propriamente coisas, mas não vemos... O pai está sempre a dizer isso, não é empurrão, não é isso, não é o mesmo universo. Segue, só mesmo se for aquelas entradas. O Félix, no primeiro jogo da Premier League pelo Chelsea, faz uma entrada, chega à tarde, viram no gajo 3 jogos. Logo, primeiro jogo, logo. Primeiro direto, 3 jogos. Mas foi uma entrada mesmo, escorrega, pitões. Não é como hoje que o jogador do Sporting, a disputa de bola cai. Abre as pernas e...
cai. Pronto, ok. Enfim. Enfim. No final foram 0 pontos, não é? Exato. E, Mas eh, estamos Mas tranquilos. estamos tranquilos Sim, e não há siga a perigo. Marinha. Olhem, melhor jogador do Fama para vocês. Pá, Mbappé. acho que é unânime. É o Bá. É o sim, Bá. É acho que sim. completamente Embora- assustador. Embora haja referências para o Pedro Santos, também fez um excelente jogo. São Karavic também andou por lá, Sim. com algumas defesas importantes. O Bondo, dificuldades no início, mas depois acertou. Sim, sim. Sim, mas de facto o Bá, com a idade que tem 20 anos, é uma coisa impressionante. Ele passou o Real e acredito que se irá manter por longos tempos no 11. E nós falamos aqui muito bem do Real e tem Sim, o seu sim. valor. E é grande bom- jogador. É grande jogador, mas neste momento... O que ainda enaltece mais o Bá. Sim. Mas o Bá, lá está. Eu até, é pena um deles não ser escardino, porque ele jogava bem nos dois Sim, juntos. sim. Porque O Real- complementam-se muito É bem. isso. O Real é mais fino, o Bá é mais potente, embora o Bá também Uhum. não seja burro. Acabou nos pés, ainda hoje faço o gol da vida dele. Uhum. Golo, não é? Qual é golo? Não, Sim. mas faz um grande golo. Mas acho que o Bá não é tão refinado. Sim. É mais uma força da natureza. Embora o timing de corte, ele depois tenta sempre sair a jogar limpo e tudo. Mas o Real é outra coisa. Agora, a nível físico, a nível de marcação, a nível de velocidade, e é controle uma da profundidade Sim, é sim. melhor. Eu vi Real no tem- Sub-23 e já tinha dito aqui bem dele. Mas não tinha noção que ele ia chegar tão rápido a este nível. Por falar em sub-23, desculpa, eu apontei aqui que o Rudi Almeida hoje entrou aos 76 minutos. Portanto, já foi uma aposta mais Eu acho. clara. E mais para a posição dele. E para a posição Eu dele, tive ainda por cima, acho muito tive bem. uma conversa com este nosso amigo por causa de um jogador de um dos clubes dos grandes que foi para a Polónia, o Ivan Lima. Uhum. E ele dizia, bem, entrou em 2 jogos com o Mourinho. Não entrou mais. Pois. E acho que a aposta do Rudi vai começar a ser... acho que os pontos de lança do Famalicão para jogar vai ser o Abubacar e o Rudi. Posso estar muito enganado. E tens a questão do Pastor, que também entra mais O cedo Pastor ainda. entra mais cedo também. Entra aos entrou 60 mais cedo. minutos, para aí. Sim, para aí. É. Portanto, Sim, acho que é uma aposta por que... apostar por um miúdo 2 jogos e ele nunca mais jogar é... Olha, o irmão adianta do Rudi nada. foi o que lhe aconteceu. Não adianta. Tem aquele miúdo do Benfica também que O entrou. Rodrigo Rego. Não, o outro médio que entrou. Tiago Freitas. Tiago Freitas. Nunca mais Entrou. jogou. E o Rodrigo Nunca mais Rego. soube falar dele. E o Rodrigo Rego também nunca mais jogou. Por exemplo. A partir do momento em que chegou o Por Bruma e acabou. Jogou para este ano de um lado, Sheldon pelo outro, acabou. Por isso acho que faz bem. Mas o Famalicão, por exemplo, o Martim, já não me lembro com quem foi. João Pedro... Não. Armando Evangelista Chegou a entrar. ou o Oliveira já? Não me Não, recordo. acho que não sei. Martim. O Martim entrou para a taça. Um jogo qualquer. Nunca Martim mais jogou. Almeida. Que era irmão do Rudi. Sim, Nunca mais sim. jogou. Pois, pá, mas às vezes também pode ter sido por alguma falta no plantel que houvesse para a posição dele, ele foi dar O uma Rodrigo mãozinha. Ribeiro também já entrou para a taça em São João de Ver. Nunca mais entrou. Pois. E hoje fez um golaço. Fez. Sub-23. Também tem Pedro Santos e Gustavo. Sim. Ali é complicado, é complicado para Por jogar. falar em encostados, ou estar, parece que Hoje acho que foi uma Hoje acho que deixada foi- final. foi uma E entrou o chave. Pastor. Então, para estar em vez dele. Porque Opa, e É pá, também... e por falar em desaparecidos, e o Rochinha? Mais soube nada. penso que Está no plantel. Fecheiros ainda? Side News fecheiros- está a treinar no Sub-23. Ficheiros secretos do Famalicão. Sub-23. Opa, eu acho que o Rochinha imagina. Eu hoje, enquanto levava este país para a frente, ou tentava pelo menos, Estavas a tive um pensar colega no- meu... Hã? Estavas a pensar no Rochinha. Isso- Porra. não, Está a ver. não é assim, também calma. E, embora aquele dê tempo para tudo. Mas, não, o meu colega me estava a dizer, o Rochinha nunca mais rescinde e tudo. E a pergunta que eu lhe fiz é, mano, não vou dizer aqui o salário do Rochinha, não tem nada a ver com isso, mas tendo o Rochinha um salário que é público, que toda a gente sabe, mais ou menos quanto é que ele ganha tabulado, tu achas que o Rochinha, para rescindir é preciso ser bilateral, não é? Se for unilateral Dá processo. dá processo. Achas que o Rochinha rescinde? Só vai rescindir no fim da época porque ele vai chegar à conclusão que... Bem, já chegou à conclusão que não tem espaço. Sim, mas nem enquanto sei. pode aparecer... Eu nem sei Pode que aparecer alguma ele tem coisa. contrato até quando? Se calhar até fim desta Acho que época, não? acaba agora. Sim, acaba agora. Mas Sim. se calhar o Famalicão está à espera disso, que acabe o contrato e E vai a vida dele. Foi o que aconteceu Também com há. o Cunha. o Cunha, por O exemplo. Cunha, mas o Cunha saiu antes de acabar. O Cunha também Sim, acabava sim. este ano, foi para a Irlanda. Sim, mas é difícil rescindir com um jogador desses. Tem um ordenado. Torna-se Sim. complicado. Agora, o que eu acho é que, imagina, toda a gente fala, o Rochinha. E eu, quando o Rochinha veio, na teoria, no papel, era ele e mais 10. era uma grande contratação. Era ele e mais O 10. cartel que ele tinha, ele e o Gil, não é? Número 10. Número 10, para eu jogar a 10, para eu jogar na ala, por dentro, tipo, na diagonal. Pá, não, teve dois treinadores ou 3 do Famalicão, nada. Nada. Não, teve 2, teve o Armando e o Hugo.
Pronto, mas na verdade não deu. Ora, muito bem. Próximo fim de semana temos a recepção ao Casa Pia. Não é bem fim de semana já? Não é bem fim de semana, pois já é segunda, exatamente. Mais um jogo, mas Para desta mim, vez para mim às é 8 fim e de um semana, quarto. estou de folga. Então afinal trabalhas e levas o peixe para a frente ou estás de folga uma segunda-feira também? Porra, É de vez estamos em a brincar, quando. estás É a de vez brincar em quando. connosco. E eu e o Rico vamos trabalhar. Na segunda-feira vou levar os meus Sai colegas e vou o peixe para a direto. frente. Pois é, e Na eu vou trabalhar segunda-feira- até às 7 e depois eu vou. Na segunda-feira vão ser os meus colegas, vou levar o peixe para a frente. Ah, Eu vou bom. levar o Famalicão para a frente. Pronto, está bem. Vamos receber o Casa Pia e antevê-se um jogo difícil, não é, Sim. Henrique? Ou o Rui? É uma equipa, eu hoje estive O a Álvaro ver. Pacheco está a fazer lá Sim. maravilhas. Hoje não, ontem estive a ver a primeira parte incrível. Olha, a cena é que o relvado e o estádio não são grande coisa, foi a Rio Maior. Mas das duas equipas, se não foi das melhores primeiras partes que eu vi de equipas do meio da tabela para baixo do futebol português, primeiro dois grandes treinadores, o Álvaro Pacheco e o Vasco Seabra. Para quem não sabe, quando chegou a SAD ao Famalicão na época antes, se a SAD não entra, o adjunto do Vasco Seabra é o Álvaro Pacheco no Famalicão. Ah, era? Não aconteceu. Aquelas curiosidades. O Vasco Seabra era treinador do Famalicão. Sim, mas ia ter o adjunto do Álvaro Mantém o Famalicão Pacheco. na segunda liga. O Álvaro Pacheco ia ser adjunto dele. Ia ser adjunto do Vasco Seabra. Sim, uma coisa. E Curioso. se eu estiver errado, corrija, As coisas mas que não sabes. batam. Não, mas eu com isto para dizer o quê? O Álvaro Pacheco, o Casa Pia, com o Álvaro Pacheco cresceu muito. Joga a 3 com o Larrazabal e o Livolan nas aulas. O Larrazabal não joga contra nós. O Larrazabal e o Abdul Conte. E o Abdul Conte, o Livolan joga à frente. Joga mais à frente. O Abdul Conte já jogou formado no Sporting, já jogou no Moreirense, um ala esquerdo muito... Mas esse muito ao estilo do Bondo. falaram o outro ali, não sei das quantas, é bom, não é? Leva lá. O Livolan é Não bom vai jogador. jogar? Não, ele não joga o vai. Larrazabal. Não joga o Larrazabal? Levou o amarelo. Eu meti isso no grupo. Ah, ok. Devia estar a dormir. Maravilha. Não, mas eles têm bons jogadores. Quem está lá ao Tem o fundo? Cassiano. Já está lá o Fundo, fundo? mas não tem jogado. Não Não. joga? Tem jogado o Cassiano. O Cassiano é muito bom jogador. Tem o Rafael Brito, que finalmente está para... Marcou ontem. O nosso velho conhecido Ofori. O Ofori também. O Rafael Brito e o Ofori. O Ofori joga os dois. Depois tem o Livolan, o Tiago Moraes. O Tiago Moraes também. O Tiago Moraes não jogou. Não Não jogou? titular. Acho que não jogou. Posso estar enganado, mas acho que não jogou. E tem o guarda-redes, é o Caiquinho. É o Patrick Sequeira. Logo, Mas eles vêm cá com bloco baixo e transição na frente. bem que o Álvaro Pacheco é mais equipa. Acredito que em momentos possa baixar, mas vai tentar jogar. Sim. É? Vai Isso é bom para nós. Sim, vai ser um jogo Sim, difícil. tradicional. Sim. É preciso ter algum cuidado com este jogo porque tendencialmente, e o Álvaro Pacheco, o treinador, já nos habituou a isso, que as equipas dele são sempre muito agressivas e muito competitivas. É certo que as coisas no Estoril, quando ele esteve no Estoril, não correram assim tão bem, mas é um jogo que acarreta aqui alguns alertas, porque o Casa Pia, desde que o Álvaro Pacheco assumiu o comando técnico, o Casa Pia apenas perdeu um jogo, que foi com o Sporting, em Alvalade, e vem agora de 4 jogos sem perder. E ganhou ao Porto. Sendo 2 empates e 2 vitórias, sendo que uma delas é sobre o Porto. O pior resultado, sem ser a derrota com o Sporting, é o empate com o primeiro jogo do Álvaro Pacheco. Está a ganhar 3-0 ao AFS e empatou 3-3. 3-3. Mas é um jogo realmente que acarreta... O Famalicão tem que ser responsável no sentido em que tem que assumir as rédeas do jogo e ganhar, não é? Depois de uma derrota em Alvalade. Mas é um jogo, pode ser um jogo perigoso se não formos eficazes ofensiva e defensivamente, e temos que ter uma atitude competitiva muito forte, porque as equipas do treinador do Álvaro Pacheco são conhecidas por isso mesmo, aquela forma intensa, agressiva, que gostam de jogar, mas que... E ele próprio é assim. Sim, vive muito o jogo e pronto. E o Casa Pia também tem um avançado que faz golos. O Cassiano. Que faz golos. Faz gol. Aliás, o Cassiano... É o chamado ponta de lança que marca golos. Aliás, Exato. O Cassiano, na vigência de João Pedro Sousa, na segunda, o Cassiano estava com tudo pré-assinado pelo Famalicão, só que houve alguém que disse que não. Foi o João Pedro Sousa. Ah, é? Tinha um senhor chamado Cádiz. Também. Chatice, não é? Chatice. Mas o Cassiano tinha tudo alinhavado, estava já tudo alinhavado para ser o jogador do bem. Famalicão. Mas olha, pelo menos hoje já o Gustavo já disse que o jogo é para ganhar, não é? Não, ele não disse isso. Não é Ele que disse é para ganhar. Vamos ganhar, portanto.
Acho que Eu acho que o Gustavo, Gustavo, como capitão, só faz sentido ter esse discurso. E agora a pergunta que ninguém quer calar. Matias, regressa à equipa ou não? Cá está. Estamos a trabalhar, Eu? a trabalhar para o Reels já. Não, mas sim, por exemplo, vais tirar o Pedro depois de 2 grandes jogos? Pois, lá está. Eu acho que aquilo que o Henrique disse no episódio passado imagina, é um castigo, é castigo entre aspas, não é? Que acho que o Matias começar o jogo no banco, acho que fazia todo sentido, são duas noções de justiça diferentes. Uma é ter justiça com o Pedro, Sim, que fez 2 bons porque, jogos. e ser coerente com as palavras do Hugo Oliveira, o Oliveira está a ser completamente coerente com as palavras dele. Sim. Quem estiver, Apostou melhor, quem estiver em melhor forma e cumprir, joga. Pronto. Okay. Sendo coerente com a do Hugo, joga o Pedro, não é? E jogar depois, o Pedro, eventualmente, pode entrar. Sim. E a outra justiça é com ele ter feito. Não é ter, eu não quero pôr o ónus todo nas costas do Pedro, porque nós podemos ter jogado com 10 e podemos ter ganho o jogo. Não era a situação virgem. O que eu quero dizer é que a expulsão dele e a infantilidade dele catapultou a equipa, catapultou aqueles acontecimentos todos que aconteceram em Barcelos. Estás a perceber? Foi o último fio do novelo que faltava puxar para aquilo desmoronar tudo. Sim. Agora, eu não quero com isto dizer que o homem foi o culpado maior. Claro, não. Sim. Agora, eu acho que, mas foi um evento que... Eu tenho aqui uma opinião. Eu acho que vai jogar Matias, mas eu não colocaria o Matias. Acho que vai acontecer isso. Também pode acho acontecer que isso. de forma injusta, se calhar o Hugo também ele próprio assumiu que tem sido um bocadinho injusto com o Pedro Santos. Mas se quiser ser coerente, tem que... Pois, não sei. E acho que o Tenho esse feeling, acho que, não sei. Eu também admito que isso possa acontecer, mas que é injusto, é. Sim, é injusto, totalmente. Para mim jogava o Pedro e o Matias sentava assim nos na joguinhos. frente. E na frente jogava o Gil Dias Sorriso e a Abubacar, sim. Já tiver porque eu acho que recuperado do desarranjo intestinal. E não acho outra coisa, que é se o Hugo Oliveira não meter o Hugo, pesando a expulsão de Barcelos, sendo ele o principal, como é que eu vou dizer isto? Recomeça. Um gajo que catapulta os acontecimentos em Barcelos, também tem que castigar, entre aspas, o Elisor, porque o falhanço dele pode catapultar a perda de pontos em Alvalade. Estás a perceber? Estás a perceber onde eu quero chegar? Mas a questão Estás a perceber onde eu quero chegar? A coerência de uma coisa com a outra. Mas a questão é que a indisponibilidade hoje do Abubacar é que se calhar fez com que o Elisor fosse titular. Claro. Porque à partida não ia ser. Óbvio. E agora só me estou a lembrar da imagem dele a comer uma maçã antes do jogo. Pois, vocês dizem que ele tem uma disposição, ou vejo uma foto do gajo no meio do relvado a comer uma maçã. Eu o quê? Apanhou o caroço, meu, mas... tipo, o pior é que ele estava relaxadinho da vida dele. Eu o que é isto? Se calhar não tinha... E fazia anos. E fazia anos. E faz anos. Coitado do rapaz. No dia do jogo. Não, mas eu acho que... atenção, é um luxo, a gente está a falar de barriga cheia, é um luxo estar a ter que escolher entre o Pedro Santos e o Matias. Sim, Isto é um luxo. E o Pastor é da mesma linha dos outros dois. Claro que entrar neste jogo é muito difícil. Sim. Mas o Pastor é muito bom jogador. E ele entrou bem hoje. E eventualmente o Rúlio hoje também foi um bocado ingrato porque estava completamente... Mas acredito que ele não esteja triste. Não, o primeiro central que apanha. Ele viu o Mandé, coitado do rapaz. Mas acho que faz parte do crescimento. Eu apanhei este fisioculturista aqui. Mas acho que faz parte... Imagina. Sim. Não, eu com certeza que está radiante, não é? Não sei se sabias, mas há um limite de anos para jogar sub-23. Não pode jogar sub-23 a carreira toda. Sim. Claro, quando já diz. E eu não sabia, soube há pouco, que havia um limite, um teto de anos que tu podes jogar. A idade? Não é mesmo idade. Começa a jogar porque com 17... sub-23 podes ter 3 jogadores acima da idade. Mas há um limite de anos seguidos que tu podes ser inscrito na Liga Revelação. Por exemplo, o João Assunção, o irmão do Gustavo, disso não sabia, jogou muitos anos. Ou seja, começa a jogar lá com 18, por exemplo, não é? Imagina que é 4, imagina, não podes... Estou a supor... Não podes ter mais de 4 inscrições na Liga Revelação. Se seguidas, provavelmente. Se for 4. Imagina, tu aleijas de 6 meses e vais lá fazer um jogo, como foi no Santos a equipa B do Sporting. Isso é a equipa B. Mas o Famalicão não tem equipa B, a equipa B é o sub-23, não é? Sim. Serve o propósito. Uma coisa é ir lá fazer um jogo, outra coisa é ir fazer 30 jogos durante 4 anos ou 5. Eu também soube há pouco, eu não sabia. Não sabia, ok. Não, mas relativamente aqui ao Casa Pia, pronto, é um jogo em que o Famalicão vai ter que ser... muito forte e tem que... nós temos que ganhar contra estas equipas em casa. Já chega de pontos perdidos. E até temos sido fortes. As equipas estão a Ave. lutar para não descer. Ganhámos ao Aves.
Ganhámos os 2 jogos ao Aves, ganhámos os 2 jogos ao Tondela e ganhámos os 2 jogos ao Santa Clara. Prontos. E ontem ficámos no Casa Pia. lá. Empatámos 1-1 com um penalti ao acabar. Pois foi. Que criámos 75 mil oportunidades. Pois foi o penalti do AS. Foi o penalti Ao do penalti. Ace. Marcámos pelo Rialp, estávamos os dois a ver o jogo. Sim. O Rialp marca gol lá. E na André primeira Vieira. parte podíamos estar a ganhar para aí 2 ou 3-0. Prontos. E por falar em resultado, qual é a vossa previsão? 2-0. Olha, para mim eu também. Cá está. Eu disse 2-1. Cá está. Pô, 2-1. Ovelha negra da família. Casa Pia. O Cassiano vai melhorar a sopa. É capaz. Estamos a ganhar 2-0 aos Deus 90, queira que não. aos 90 mais 10. Cassiano 2-1. 2-1 com um penalti. Não, para mim está tudo. Tá 2-1 não. e o árbitro apita para o final. Penalti do para jogo. nós não. Está difícil, né? Sim, mais uma jornada sem um penalti a favor. Pá. Hoje não há nada. Hoje também não havia. Também acho que eles depois do erro do golo, eles também a partir daí. Muito bem. Vamos então aos Aos resultados. resultados no fim de semana. Vamos começar aqui pelo futsal, que regressaram à competição e agora para a Taça de Portugal e ganharam-se por 5-2 ao Marítimo. Um jogo a contar então para os 16 avos da Taça de Portugal. O Famalicão está assim nos oitavos de final. Os golos foram apontados pelo Alan Gitai, o Márcio Moreira, que regressa ao Famalicão e faz golo, e um hat-trick do Risi. E no próximo jogo o Famalicão recebe o Torriense no regresso do campeonato. No feminino, o Famalicão garantiu a primeira vitória na fase de subida à Liga BPI, por 2-1 frente ao primeiro classificado, que era o Clube Albergaria. Os golos foram da Matilde Silva e da Catarina Pinto. E estamos no 6º lugar, com 6 jogos e 5 pontos. E no próximo jogo, o Famalicão desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente. No Sub-23, uma vitória por 4-2 frente ao Braga, num jogo em que o Famalicão garantiu uma reviravolta após estar a perder por 2-1. Teve a ganhar 1-0 e estava a perder 2-1 ao intervalo. Os golos foram do Rodrigo Ribeiro, com um grande golo de livre, do Lamine Beé, do Renan Santana e do Martim Almeida. O Famalicão está no 4º lugar com 4 jogos e 8 pontos e no próximo jogo recebe o Benfica. Martim Almeida, que, porque quem não Martim sabe, Almeida, é irmão do Rudi Almeida. Irmão gêmeo do Rudi Almeida. Só para... No Sub-17, um empate 1-1 contra o Rio Ave em Vila de Conte. O Famalicão está no 5º lugar com 3 jogos e 4 pontos e no próximo jogo o Famalicão vai jogar contra o Vitória fora de casa. No Sub-15, uma derrota por 1-0 frente ao Feirense. O Famalicão está no 5º lugar com 3 jogos e 3 pontos e no próximo jogo recebe a Académica. Dar aqui nota também que os Sub-19 e os Sub-16 não jogaram este fim de semana, mas nos Sub-19 no próximo jogo vão receber o Santa Clara e os Sub-16 fazem o caminho inverso e vão aos Açores defrontar o Santa Clara. Ok. De notar que vai haver agora então, esta semana a Assembleia Geral do clube, não é? E portanto nós vamos ter lá o nosso representante, ponta de lança, correspondente em Tel Aviv. Em Tel Aviv, exato. Sim, porque aquilo vai ser um bocado... Espero que aquele se torne Tel Aviv. Ou melhor. Se calhar até vai. Se calhar. Até vai. E portanto no próximo episódio já teremos alguma novidade sobre a Assembleia Geral. Novidades sobre o estádio também continua na mesma. Estamos à espera do tal plano B do Mário Paz. Sim, que diz que se calhar vai haver investimento público. Já está aí uma grande confusão. O normal. Vamos ver. O normal na navegação. Sim, incrível do Dr. Mário Paz. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. O que nos reservava mesmo era que tivéssemos um estádio como deve ser. Sim, isso é que era bom. E vamos ter novidades ou não sobre a possível alienação de 4,98%. Sim, isso na Assembleia Geral. Pronto, okay, trazemos novidades no próximo episódio. Muito bem. Fica então o episódio por hoje terminado. Foi um gosto. Até para a semana. Um abraço, malta. Um abraço.